Boa noite. Boa noite. Pena também, boa noite. O Inter termina o primeiro turno, mano, com uma vitória e 2 empates. Era o que o departamento de futebol planejava? E se não era, o que pode ser feito para mudar agora? E, Depena, você pediu desculpas no gol, a torcida do Nacional até falou que foi o clube que o formou. O que significa para você fazer um gol contra o clube que o formou e garantindo o empate hoje? Boa noite a todos. Não era o que nós planejamos, claro que não era, porque sabemos que o fator local na Libertadores influencia muito e como a tabela prevê um primeiro turno que se encerra agora com 2 jogos em casa e um fora, nossa meta era fazer as 2 vitórias em casa, certamente era fazer as 2 vitórias em casa e, no mínimo, tentar pontuar fora como conseguimos diante do Medellín. Então, não atingimos aquilo que era a nossa ideia, mas temos que ter maturidade, porque é assim, quando não se consegue, você tem que trabalhar para, na segunda parte, que supostamente é mais difícil, reverter uma situação que deixamos escapar em casa. Eu acho que no futebol uno tem que ser grato, na vida uno tem que ser grato. Nacional foi o time que me formou como pessoa, como jogador, e é essa a razão por la que uno comemoré. Mas hoje eu me devo 100% a Inter, eu sou profissional e vou tentar sempre ganhar, seja contra Nacional ou contra qualquer outro. Eu tentei fazer o melhor para o Inter, que hoje eu estou defendendo, e a única razão, que é muito simples, foi que Nacional me dio a oportunidad de ser futbolista. Pasé 12 años de mi vida lá y fue por eso que uno comemoré. Boa noite, Mano. Boa noite, Carlos. Mano, o Inter nos últimos jogos tens até feito, não sei se é um rodízio, mas escolhas variadas na questão do goleiro. O John joga algumas partidas, o Kehler outra. O Kehler está sendo muito criticado, e não é só de hoje. Hoje, muito fortemente, torcida através de manifestações aqui no estádio, ou também através de redes sociais, tem sido escolhido nesse jogo, basicamente, como uma espécie de vilão do jogo. Como é que tu pretende ainda continuar essa... Não sei se a palavra rodízio é a mais adequada. Eu confesso não é a mais adequada. Não é, né? Então, mas essa utilização alternada de goleiros, isso faz parte de uma busca de escolha por um, ou tu vai continuar utilizando jogo a jogo para ter os 2 em ritmo? E para o Carlos, eu queria saber o seguinte: fizesse 2 gols nos últimos 2 jogos e se cobrava, e até eu acho que eu ouvi tu falando tempos atrás que tu estava buscando um futebol semelhante àquele do ano passado. Estes gols te ajudam a retomar não só a confiança, mas também aquele nível de excelência que tu tinhas no ano passado? Bom, vamos começar pela questão dos goleiros. A gente fez um planejamento exatamente para dar condicionamento a no mínimo 2 goleiros para nível de estar atuando em qualquer momento. Até porque achamos que os goleiros estão muito próximos tecnicamente. E vamos continuar fazendo isso, porque entendemos que em 3 competições, como estamos, é necessário que no mínimo tenhamos 2 goleiros em ritmo de jogo, porque o treinamento dá muita coisa, mas o que realmente dá algumas questões importantes é o jogo. Então vamos continuar fazendo isso. A outra questão... Então... Ele está falando sobre os goleiros, né? Estou sem microfone, não ouço o que o Zé me pergunta. Se tu vais escolher um dos goleiros ao final da utilização dos 2, ao longo dessa busca de ritmo. Vai chegar um momento que sim. Eu acho que quem mais se cobra quando não jogo bem sou eu. Eu sei muito bem quando estou fazendo as coisas bem e quando não. E eu, neste começo de ano, tive jogos onde acho que joguei bem
y otros juegos donde acho que no jugué bien. Y fue por eso que yo comencé juegos como titular y juegos donde no comencé como titular. Primero que nada está a autocrítica y yo soy el primero que sé cuando estoy mejor o peor. Mas la única forma de salir adelante, de continuar y de conseguir llegar a ese nivel donde yo estuve año pasado é trabalhar. Eu acredito muito no meu trabalho, eu acredito muito no trabalho do time e claro que los goles ayudan y dan confianza para uno, mas eu acho que o más importante no es hacer goles en mi posición, sino ayudar al equipo o que eu tengo que hacer, que es la construcción del juego y cuando me toca la parte defensiva, ser también uno más para marcar. Mas, como falei antes, eu sou o primeiro que tengo autocrítica e eu sei quando não estou rendendo bem e me cobro muito disso. Com licença só um pouquinho, que quero completar para o Zé a resposta sobre Keller. Não acho que Keller tenha cometido uma falha tão grave a ponto de ser crucificado no nosso empate em casa. Temos que parar de escolher sempre um vilão para, quando não atingimos o objetivo, direcionar para essa pessoa ou para esse profissional uma coisa que não é justo. Vamos dizer que Keller deveria ter socado a bola que tentou a garrafa, o erro mais grave que ele cometeu no jogo? Desculpa, mas isso não é algo que você possa direcionar para tentar culpar um goleiro de um empate de 2-2. É bem provável que numa avaliação um pouquinho mais fria, podemos direcionar pelo fato de não ter aproveitado o nosso momento muito bom no jogo no primeiro tempo para transformar nossa vantagem em uma vantagem maior. Aí que deixamos, ao meu ver, escapar o nosso resultado de vitória dentro de casa. Fomos muito superiores até 30, 35 minutos do segundo tempo, criamos chances suficientes, fizemos um gol, chegamos ao ponto de tirar o gol do companheiro com a mão. Porque a bola que Wanderson meteu a mão ia para Maurício fazer o gol. E depois entramos cara a cara com 3 jogadores para receber o passe de volta para fazer o gol e também não tomamos a decisão correta. Então temos que avaliar bem e não querer direcionar para um ou para outro, porque não é justo, não é correto. Não vamos resolver os nossos problemas assim. Antes era Daniel e se pedia Keller. Agora é Keller, daqui um dia vai se pedir John. E depois vai ser John e vamos continuar pedindo. Eu acho que um time é tudo, um time é completo e ele tem que ser avaliado como um todo, quando ele consegue atingir os objetivos e quando ele não consegue atingir os objetivos. Eu acho que isso é mais correto. Então, mano, para tentar analisar o que aconteceu, e principalmente no segundo tempo, eu gostaria de entender as mudanças, né? Porque ali você tira o Igor, bota o Bustos, depois tem a questão do Wanderson, que sai e entra o Pedro Henrique, o alemão fica mais alguns minutos, o torcedor também cobra a questão técnica do alemão, a entrega tá ok, mas a questão técnica fica um pouco abaixo. Hoje ele até no primeiro tempo fez alguns lances muito bons, e é verdade, muito bons, mas você mantém ele no segundo tempo durante alguns minutos. Eu queria entender também, depois você mexe no Maurício, coloca o Luca, que toca na bola e o Inter já faz o gol, o Luiz Adriano participa também. Só para entender o que você pensou no segundo tempo com as trocas. Pois é. Eu penso que nós estamos solucionando os nossos problemas e imediatamente criando problemas. Imagina a felicidade do técnico se termina o jogo 2-1. O nosso. Mexeu no time, entrou Luca e Luiz Adriano, os 2 participam da jogada da construção do segundo gol, vencemos o jogo, todos estamos felizes, vamos para casa felizes porque tinha dado tudo certo. O que a gente fez durante o jogo foi o seguinte, se esgotou um pouco a questão do Igor, porque é um jogador mais defensivo, um pouquinho mais defensivo, entrou Bustos, porque é um jogador de apoio, e imediatamente conseguimos ter uma passagem mais forte pela direita, onde a gente queria, conseguimos trazer Maurício um pouquinho ainda mais para dentro, para se juntar ao Alain. Acho que o time deu uma primeira resposta já de crescimento na parte ofensiva, e depois eles fizeram linha de 5, colocaram mais um zagueiro.
Então, nós colocamos 2 atacantes enfiados. Luca para jogar mais em cima do Polenta, que vinha da direita para dentro, e Luiz Adriano um pouco mais central. Já tínhamos Pedro na beirada, então teríamos jogada suficiente para forçar e tentar buscar a vitória com 3 atacantes, até um pouco mais. E felizmente conseguimos fazer o gol numa jogada assim. Só que aí eles tentaram do jeito que eles iam tentar, né? Bateram 2, 3 laterais na nossa área, bola que nós sabíamos que eles iam fazer. Jogaram com mais gente lá na frente para tentar uma bola parada, e uma delas, numa segunda bola que tiramos, acho que demoramos um pouquinho para sair, saiu uma parte da equipe, a outra parte ficou com 3 jogadores para 5 jogadores do Nacional. Um erro de saída, não conseguimos pressionar a bola, ou pressionamos e afastamos um pouquinho, e o jogador fez o que tinha que fazer, jogou a bola na área para tentar uma última bola, e a gente tomou gol. É bastante decepcionante, porque você sai 2 vezes na frente e faz o gol aos 40 minutos do segundo tempo. É uma coisa que ia ser extremamente positiva, fica com aquele gosto de ter deixado de escapar uma vitória importante. Mano, aqui, muito se debateu essa semana, ainda mais com essa abertura agora de mês de maio, um mês de abril, que você mesmo destacou. O calendário muitas vezes é cruel, principalmente com clubes como o Inter, que disputa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, veio de um Campeonato Gaúcho, e o Inter teve muitos jogos em abril, e terá, da mesma forma, entre 8 até 9 partidas, depende do jogo de volta contra o América a data, mas terá muitos jogos também nesse mês de maio. Como que você está enxergando o desgaste desse time, principalmente em relação às principais peças que você costuma utilizar? Esses jogadores estão mais cansados, você está percebendo isso? E qual o plano de utilização? Se é nas Copas, quem sabe, tal jogador? Se é no Campeonato Brasileiro X, Y? Vamos analisar jogo a jogo, porque um jogo influencia no outro. Se tivéssemos vencido hoje, estaríamos mais tranquilos para jogar em São Paulo, certamente estaríamos mais tranquilos como um todo. Mas não dá para colocar eles em todos os jogos, porque realmente eles não vão conseguir render, não é só uma questão de você tirar para recuperar. O jogo é muito forte, o jogo é muito disputado, e hoje já tivemos jogadores sim, que sentiram um pouco desse jogo. Acho que René sentiu um pouco na segunda parte, sofreu um pouco, né? Então, temos Vitão, que tem feito vários jogos, você sabe. Temos Alan, que já começamos a cuidar um pouco, né? Então, é isso, vamos ter que... Por isso que temos um grupo de qualidade para fazer aquilo que precisa ser feito sem a equipe ter grandes quedas de rendimento que não podemos ter. Mano, queria voltar à torcida, que a gente escuta a torcida há bastante jogos e 2 situações vem pesando bastante. Eu quero voltar aos goleiros, não quem será o titular, nem se falhou ou não hoje. O que eu vejo da torcida, a torcida fala muito, não confia em nenhum dos 2 goleiros do Internacional. E outro detalhe, a torcida reclama muito do condicionamento físico do Inter. Não hoje, já há bastante tempo. Zé, o pessoal tem falado sobre condicionamento, mas a gente fez gol aos 40 hoje, fez gol aos 40, 52 contra o Metropolitano, fez gol no final já lá na Colômbia, fez vários gols nos últimos jogos, nos últimos minutos do jogo. Uma equipe que não tem condicionamento não está fazendo isso, né? Então a gente tem que cuidar exatamente para não querer direcionar só para uma questão. O futebol é um todo, eu acho que a gente tem que saber ter a maturidade de entender os momentos de uma partida, são vários momentos de um jogo, para saber se comportar independentemente de você estar mais cansado ou não. Quando eles terminaram o jogo, e o jogo terminou 2-2, os jogadores do Nacional se jogaram no gramado. Eles também entregaram tudo que eles tinham para entregar, né? Nós entregamos, e o jogo terminou 2-2. Tá? Eu acho que é muito mais as outras questões que nós temos que cuidar, como terminar bem organizado, como terminar sabendo se comportar com um gol aos 40 e poucos do segundo tempo, né? Também parar um pouquinho o jogo, não deixar o adversário ganhar ritmo, como ganhou nas últimas jogadas, né? E eu acho que saber
encerrar jogos difíceis como esse também é uma necessidade e nós precisamos desenvolver um pouquinho melhor isso. Mano, boa noite. Você citou como principal fator pelo empate a tomada de decisão, alguns gols perdidos no primeiro tempo. Foi um jogo muito parecido com outros que o Inter já teve, onde teve volume no primeiro tempo, chances de gol, não matou e o adversário acabou conseguindo o empate. Você atrela isso à decisão individual, um problema individual dos jogadores ou algo mais amplo? E ao contrário do Inter, o Nacional teve apenas 2 chutes a gol durante o jogo e fez 2 gols. Qual recado isso te passa como comandante da equipe? Me passa exatamente isso que nós estamos abordando até agora. Eu acho que quando a gente é superior, como nós fomos no primeiro tempo, você tem que estabelecer, no mínimo, uma vantagem maior. Se eles depois vão ter o momento deles, se eles vão ter um aproveitamento melhor que o nosso, isso é problema do adversário. Nós temos que fazer a nossa parte bem feita quando estamos bem. Porque depois, quando o adversário tiver o momento dele, nós vamos sofrer, nós vamos defender, nós vamos ter que marcar. E eu acho que é isso que o futebol é como essência, a equipe saber se comportar com os mais variados momentos de um jogo de futebol.